Abraão, em primeiro lugar, o que é o PPA, o plano plurianual, plano, alguma coisa no fórum, plurianual? Vou falar de todos eles, o PPA, o LDO e a LOA. Isso, a LDO e o que é a LOA? Essa sopa de siglas aí que envolve o orçamento federal. Primeiro, dar um panorama geral do que se trata, né? Porque a maioria das pessoas não conhece e eu mesmo estou longe de ser um entendedor disso. Tá bom. Obrigado de novo. Então, vou tentar fazer da forma mais didática. Sim, por favor. É importante falar o seguinte, mesmo tentando fazer de uma forma mais didática, é um tema mais árido do que normalmente a gente fala. Não tem como ser suavezinho. Eu vou misturar contabilidade nacional com economia mais avançada. Eu vou tentar ser o mais didático. Quando eu não ficar claro, por favor, me interrompa que eu explico de novo. A primeira coisa para entender de tudo isso é o seguinte. Você tem que padronizar. Não sobe não, Paulo, senão eu fico... tá bom. Fique à vontade. Me incomoda quando não tem ninguém. É por modéstia minha, mas eu vou atender teu pedido aí, sem problemas. Então, o que acontece? Quando você... Para que serve tudo isso? É para dar tranquilidade para as pessoas, para os investidores, para cada um de nós, que as contas públicas não vão quebrar. A contabilidade da empresa ela é feita para a pessoa ter controle para fazer a gestão. Então, uma empresa, por exemplo, a contabilidade tem um padrão. Quando você vai fazer imposto de renda, tem um padrão. Então, a contabilidade ela é comparada. Você tem como comparar a contabilidade, as contas de uma empresa com outra. A contabilidade nacional é para comparar as contas de um país com de outros países. E aí os investidores vão ver, no passado, países que estavam no mesmo patamar de dívida não conseguiram mais pagar a sua dívida e quebraram. Ou esse país ainda é sólido, eu consigo ainda financiar esse país. E esse país aqui que está num ritmo muito ruim, numa dinâmica que vai quebrar, ele vai quebrar como? Tem duas formas de quebrar. Parar de pagar a dívida dele ou vai imprimir dinheiro, gerar inflação e pagar todo mundo, e aí desestabiliza a economia. Então, as contas são feitas para você conseguir mensurar, administrar, fazer a gestão e permitir também que investidores, pessoas, acreditem nos papéis, na dívida, no país. Um país que vai quebrar, você tem que sair dele antes que ele quebre. Diz, mas eu não vou ter dívida do governo, mas quem estiver lá vai ficar mais pobre. Não tem dia bonito para quem está num país que quebra ou que tem hiperinflação. Então, assim, é para isso que serve. São comparativas. Eu, como economista-chefe, mexi durante muitos anos com contas dos estados, porque a gente, no passado, comprava dívidas dos estados. Depois teve uma renegociação, parou. Diferentes países, esse país vai quebrar, esse país está bem, aqui ainda não vai. Eu cobri a Argentina durante muitos anos nas contas dele, como ela vai quebrar, o que vai acontecer. Estados Unidos, vários países eu acompanhava. Então, assim, o que acontece? O mesmo que é utilizado lá fora é utilizado aqui dentro. Ponto. Isso daí está na Constituição de 88, tá? O artigo 165 da Constituição de 88 prevê o plano plurianual, PPA. Isso é 4 anos para frente. Nos próximos 4 anos, nós vamos fazer isso e aquilo. Dentro desse horizonte de 4 anos, você tem a LDO. O plano plurianual, você encaminha, aprova, e a LDO tem que estar em linha. Todo ano que você manda, é o executivo que manda. Executivo federal, estadual e municipal. O legislativo de cada um desses entes tem que acompanhar o orçamento de cada ente desses. Esse PPA, eu vou te interromper de vez em quando para ser bem breve. Esse PPA ele coincide com o mandato presidencial ou não necessariamente? Não. Tá. Tem um descasamento de 1 ano. Tá. Então, veja, mas ele pode ser mudado, pode ser alterado, não é? A regra não foi feita para matar ninguém, a regra foi feita para direcionar, alertar, possibilitar a gestão eficiente e, caso vá para a direção errada, começar a ter o quê? Impactos que evitem colidir contra a parede, entendeu? Então, antes de bater na parede, começa a ir bloqueando. Todas as contas são feitas nessa direção. Quando você quebra uma delas, não precisa mais de teto orçamentário. Todo mundo vai ficar assustado.
por exemplo, e tem muita mentira. Como é um tema mais complexo, mais técnico, tem muita bobagem que é dita dos mercados. Teve uma pessoa aí, youtuber, que eu estava vendo, um cara inteligente, bom, mas falou: se não fosse aprovado, o dólar ia subir e as pessoas iam parar de acreditar no Brasil. Bobagem. O investidor, as pessoas, todos nós, queremos saber se está numa rota de explosão ou não, se o déficit público é solvente ou não. Só isso. Se o país é solvente ou não, só isso. Então, vamos lá. O plano de 4 anos. Daí, dentro desse plano de 4 anos, todo ano você manda, no começo do ano, um projeto de diretrizes orçamentárias. É o executivo que manda. Aí ele manda para o legislativo. Quando aprovado, ele vira uma lei. O projeto vira lei. E aí, depois disso, você tem. Então, foi aprovado agora LDO. Né? Dia 15, agora, foi aprovado na Câmara e no Senado, no mesmo dia, a LDO. Aí virou lei. Agora é uma lei de diretrizes orçamentárias. Ponto. O presidente ainda não sancionou. Ele ainda pode sancionar ou vetar integralmente ou em partes. Ele pode vetar um trecho lá qualquer. Depois disso, quando retomarem os trabalhos, porque daí eles votaram e entraram no recesso. Eles podiam ter segurado lá e ficar trabalhando no recesso. Vai ter a lei, o projeto de lei orçamentária anual. O que é? A lei de diretrizes orçamentárias mostra as despesas. Pode gastar até tanto, porque é autorizativo, não é deliberativo. O executivo pode gastar com isso daqui. E o executivo vê se ele vai gastar ou não. Vou gastar nisso? Não, não vou gastar. Daí, os parlamentares fazem um monte de emendas ao orçamento, tal, e aí você começa a negociação com o executivo. Vamos soltar essas emendas parlamentares aqui. Não vamos soltar. É isso que essa que é a dinâmica. O que tem acontecido nos últimos anos é que cada vez mais o executivo tem perdido força, principalmente nos 2 últimos anos, e o orçamento tem ficado mais na mão do legislativo e ele tem se tornado cada vez mais deliberativo. Isso é, o executivo tem que executar um determinado percentual das emendas parlamentares. Porque pagar a folha, essas coisas aí, tudo tem que pagar mesmo e acabou. E aí vem a LOA. Terminou o LDO? Já terminou. Agora vamos para a LOA. E o que é a LOA? A LOA é quando você faz o matching, você faz o casamento entre as receitas que vão acontecer com as despesas. Porque até aqui eu estou autorizando a gastar aqui, ali, aqui, ali, aqui. Agora é o seguinte, a minha estimativa de receita para o ano que vem, qual é? Bom, eu acho que vamos crescer 4%. E a inflação vai ser de 3%. Eu vou explicar porque a inflação é importante. A inflação afeta a receita do governo. E afeta positivamente. Quando tem mais inflação, tem mais receita. O primeiro impacto da inflação é muito positivo, é o imposto inflacionário que as pessoas falam. As contas públicas do governo melhoram muito com a inflação. Então, o que acontece? A economia, o Ministério da Economia manda as projeções. Quanto vai ser o crescimento? Quanto vai ser a inflação? Quanto vai ser isso, isso e aquilo? E vai ter um X de arrecadação. E tem as despesas. Aí o legislativo pode mexer nas projeções e falar, não, o crescimento em vez de ser 4 vai ser 12. E aí ele põe que vai ser uma receita muito maior que não vai acontecer. À medida que essa receita não acontece, o governo tem que contingenciar a despesa. Você lembra disso, do contingenciamento? Exatamente, quer dar uma segurada até entrar dinheiro. Que eu tive que fazer aquele ano lá, que daí os jornais, a Rede Globo, todo mundo fala, tá cortando, não estou cortando, estou segurando. Quanto vai estar cortando? 30%, é 3% que eu estou cortando. Eu estou segurando 3% e vou devolver em outubro. Devolvemos antes, devolvemos em setembro, tudo. E no final, como a gente economizou muito dinheiro com outras coisas, entre elas ineficiências pouco ortodoxas, né? A gente ainda conseguiu só para as universidades mandar 250 milhões a mais, mas para outras áreas também. Então, assim, essa parte de gestão de contas públicas, eu vivi como economista-chefe durante muito tempo e depois como gestor público. Conhecimento bem razoável. Eu vou é claro para o público. Então, pelo que eu entendi, a chamada a LDO, ela na verdade está dizendo o seguinte: ela diz, ela autoriza, né? É autorizativo. Ela é autorizativa. Ela não delibera.
Ela não Ela autoriza o governo a gastar até tanto em tais e tais áreas. Até. Ela pode ser emendada também. Ela pode ser emendada a posteriori, pode. Exato, mas em princípio ela está dizendo, eu vou chutar que vai gastar tanto numa obra em tal lugar. Mas se não tiver previsto no orçamento, aprovado pelo Congresso, a construção de uma ponte entre, sei lá, o Rio... Agora, se não tiver autorizada a despesa, a construção de uma universidade nova não pode ser feito pelo Executivo. O Executivo precisa da autorização prévia do Legislativo para poder executar o que o Legislativo deliberou. E, posteriormente, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela vai, com base nessa autorização, ele vai dizer, bom, de onde vai sair o dinheiro? De onde eu vou tirar o dinheiro? Vai tirar o dinheiro daquilo. Tá? Eu tive até aqui, eu tomei a liberdade até de trazer a minha lousinha aqui para explicar, se precisar, como funciona tudo isso. Que eu falei aqui de arrecadação, receita, do governo. Tudo em relação ao PIB. As contas públicas são sempre feitas em relação ao PIB, a tudo que é produzido no país. Por quê? Por que você sempre analisa as contas públicas em relação ao que o país produz? Porque o governo federal, nós podemos cobrar imposto sobre o nosso próprio PIB. Eu não posso cobrar imposto sobre o PIB americano. Eu não posso cobrar imposto sobre o PIB do Uruguai. Eu, do governo federal, de onde vem a minha receita? A minha receita vem do PIB brasileiro. E quanto você pode taxar da sua receita? Quanto você pode cobrar de imposto do pessoal? Você pode cobrar um percentual dele. Daí vem a curva de Laffer. Posso desenhar aqui? Sim, claro. Mas, se for o caso, eu coloco a luz inteira para facilitar. Pelo menos agora. Espera aí. Se ficar muito difícil, avisa. Dá para ver aqui? Não. Amandinha, pega uma caneta preta para o papai, por favor. Preta, por favor. Aqui para você. Por favor. Então, o que acontece? A curva de Laffer é isso aqui, ó. Aqui é o total do PIB, percentual do PIB que vai ser taxado. Perfeito? Obrigado, filha. Aqui eu acho que vai ficar melhor. Não, filhinha, pega uma pretinha, papai, por favor, filha. Essa tá seca já, você já gastou ela inteira. Pega lá rapidinho, papai. E aí, o que acontece? Aqui é o total arrecadado em dinheiro. Se eu não cobrar nada, então, por exemplo, aqui é zero, eu não vou taxar nada, eu não vou arrecadar nada. Se eu taxar 10% do PIB, eu vou ter... Obrigado, filhinho. Vou ver se melhora aqui. Melhorou. Vê se está melhor assim com preto. Não sei se fica melhor com preto. Melhorou com preto? Não, tá bom sim. Eu estou deixando a tela grande para ficar mais visível para o público aqui. Desculpa aqui. Não, mas é muito bom usar esse recurso. Eu comprei um monte de canequinha, mas a minha caçula adora desenhar nessa lousa daqui. Então acaba tendo esses probleminhas técnicos. Mas aqui, ó, se eu taxar 10% do PIB, vamos supor, eu vou conseguir arrecadar 20 bilhões. Se eu taxar 20% do PIB, eu vou conseguir arrecadar 50 bilhões. Por que aumenta desproporcionalmente? Porque não é uma curva reta aqui, né? Você tem uma curva que tem nuances, né? Então, tem momentos que você aumenta muito se você taxar um pouco mais, e tem momentos quando você taxa muito mais, não aumenta tanto, até cai. Se eu cobrar 40% do PIB, sei lá, eu vou conseguir arrecadar 90 bilhões. E esse é o máximo que eu consigo arrecadar do país. Por quê? Porque o que acontece? A partir de um determinado ponto, você vai desestimular as pessoas a trabalharem, a produzirem, e aí você não consegue mais cobrar imposto. Em algum momento, você diminui o PIB quando você aumenta muito a taxação. Exemplo clássico, por exemplo, vamos pensar que é indiscutível.
eu vou cobrar 100% de imposto sobre a sua renda, Paulo. 100%. Aí é mais barato para mim ficar em casa sem trabalhar. Eu não vou trabalhar. Então, se eu cobrar 100% do PIB, vai ser zero. É zero quando eu cobro 100% e é zero quando eu cobro zero. Quando eu cobro 70%, vai ter gente que vai trabalhar de cara amarrada, tá? Mas vai produzir menos. Essa é a curva de Laffer. Existe um ponto que você maximiza a sua arrecadação. Ah, então é aqui que o governo tem que taxar? Não. O governo não tem que maximizar o imposto. Isso aqui ficou claro, Paulo? Está claríssimo. Na verdade, é para lembrar, bom, o Obran sabe, obviamente, isso é uma gaussiana para todos os efeitos, na verdade, né? Tem ela é uma gaussiana, na verdade, né? Como se chama, né? Isso, curva de Gauss, né? Curva de Gauss, né? Ou Bell's Curve, né? A curva do que na verdade ela tem distribuição normal também. Distribuição normal, um fenômeno comum em economia, matemática, biologia, evolução de cultura de bactérias, é um fenômeno comum na natureza e na sociedade, muito curioso, por sinal, isso, né? É uma coisa de matemática, que é minha área. Gauss, distribuição normal. Isso. Ela pode ter, ela não necessariamente tem que ser simétrica, tá? Ela pode ter. Ela pode ser torta de um lado para o outro. Pode ter vários shapes aqui, tá? Ela não tem que ser simétrica, não. Ela pode ser aqui, de repente ficar. Ela fica um sino bonitinho quando ela é normalizada, como chama. Exato. Né? Com os desvios padrão, tudo isso aqui é estatística. Exato. Mas o ponto principal que eu queria passar é o seguinte: os conceitos. Ficou claro? Se eu cobrar zero do PIB, é zero que eu arrecado, e se eu cobrar 100%, ninguém vai querer trabalhar. E o Estado existe não para maximizar a receita e ser o maior Estado possível com um montão de imposto. O Estado somos nós indivíduos. Quando eu falo cidadãos, né? Se você não é cidadão, o Estado não é teu. Você é um escravo, eu vou cobrar o máximo de imposto e dar o máximo de chicotada em você. Mas se é para o cidadão, o Estado tem que ser do tamanho ideal para que nosso bem-estar coletivo seja o maior possível. E, normalmente, essa taxação está aqui, entre o zero e o ponto que maximiza, e não no ponto que maximiza. Tá? Ele está mais para cá. O ponto que maximiza o bem-estar dos cidadãos é um imposto mais baixo do que o ponto que aumenta a receita demais do Estado. Isso é inferência estatística, é o que você vê na realidade, ponto, é número, dado, ponto. Então, você sempre pensa em relação ao PIB. E o que é importante para você analisar? Se o país está ficando mais solvente ou menos solvente, se o país vai quebrar ou não. O que te indica se o país vai quebrar ou não? São dois conceitos. Se ficar muito complexo, fala para mim, que daí eu falo. Não, por favor, prossiga. Você tem o estoque e você tem o fluxo. Dívida é estoque. O déficit é fluxo. Imagina o seguinte, eu tenho um balde aqui, eu tenho um reservatório, e ele todo ano sai daqui do reservatório 10 bilhões. E todo ano o reservatório entram 20 bilhões. Eu não posso deixar esse reservatório transbordar. Então, todo ano o reservatório vai subir 10 bilhões, você concorda? Se entra 10, sobe 10, isso. Está saindo 10, está entrando 20. Todo ano cai dentro do balde aqui 20 bilhões. Todo ano sai 10 bilhões. Fluxo tem um período. O seu salário é um fluxo. Você ganha um salário mensal. O seu patrimônio é o estoque. No dia tal, você tem tanto de patrimônio. Eu falei que era mais árido o assunto, não falei? Não, está excelente. Vamos. Tá? Então, lembra disso. Estoque. Tem um dia, no momento, é uma foto. Pá! Aqui no dia 22 de abril de 1812, quanto era o patrimônio da família do Paulo Enéas? Era um patrimônio X. Quanto foi que o Paulo Enéas ganhou entre o dia tal e tal? Isso é fluxo. Quanto entrou de água e saiu de água no período de um ano? Entraram 20 e saíram 10. No dia 31 de dezembro de 2006, quanto tinha de água aqui no reservatório? Tinha tanto. Esse é o estoque. O estoque é a dívida. O que entra de água, o que sai de água,
é o fluxo. O fluxo que alivia as contas e o fluxo que aumenta a despesa, aumenta o estoque. Tá? Então, isso seria, a despesa que vai aumentando o estoque de dívida, e aqui vai a receita, que vai diminuindo o estoque de dívida. O que você precisa fazer? Você precisa ter uma dinâmica que estabilize o estoque de água no reservatório. Quando ele continuamente vai aumentando e não existe nada para reverter, todo mundo tem um monte de cara fazendo conta e vai começar a gritar, vai transbordar, vai transbordar, vai transbordar e vai dar problema. Então, por isso que as contas da Previdência, a aprovação da reforma da Previdência foi fundamental para as pessoas, mesmo o Brasil enfrentando todo esse problemão que enfrentou, não. Agora, com a Previdência aprovada, o Brasil não vai mais transbordar o estoque de dívida dele. Porque eles calculam não desse ano, eles calculam de todos os anos para frente. Todo mundo calcula, todo mundo que vive disso faz essa conta. Passar a Previdência era fundamental para as pessoas acreditarem que o Brasil seria solvente. O Brasil é solvente? É. E se você tiver um momento de estresse? Hoje seria inflação mais alta com impressão de dinheiro. Por quê? Porque a dívida brasileira está toda em reais, ou quase toda em reais. A gente tem dívida em dólar, mas a gente também tem muita reserva em dólar. Por isso que, vamos gastar as reservas. Se gastar reserva, aí a gente quebra. Entendeu? Tem um monte de detalhes que são técnicos. Para cada dólar que tem dentro, tem um dólar lá fora, que é dívida. Então, você não pode gastar simplesmente o dólar que está lá no Banco Central. Ele é um ativo que tem um passivo. Né? Você tem o ativo e o passivo. Você faz o descasamento entre um e outro. Como você fala, essa empresa daqui está com um monte de aço guardado. Não, mas é o estoque dela. Você não pode pegar, vender tudo e distribuir de lucro para os donos da empresa, senão ela para de funcionar, não vai mais processar o aço, não pode. Tá? Então, assim, tem um monte de detalhes nessa conta, mas o principal você olha para o estoque de dívida e você olha para o fluxo. O déficit é o quanto de água está subindo, mas você não olha o déficit puro e simples, você olha o déficit nominal e você vê a dívida em relação ao PIB. O PIB seria o tamanho do reservatório. Se o PIB aumentar, a dívida, mesmo com déficit maior, pode até cair. Foi o que aconteceu o ano passado. Como assim, Abrão? O ano passado você teve um crescimento horrível, mas você teve uma inflação alta. E você arrecada, lembre, em relação ao total do que é produzido no país nominal em reais. Você cobra 40% do preço do automóvel, em termos nominais. Se o preço dos automóveis subiram 10%, você produziu a mesma quantidade de automóvel. Produziu 1 milhão de automóveis no ano passado, produziu 1 milhão de automóveis esse ano, só que o preço subiu 10%. A minha arrecadação vai subir 10%. Ou seja, então a dívida, a inflação ela acaba sendo um imposto para o governo. A inflação a gente chama de imposto inflacionário, porque o que acontece? O que acaba acontecendo é que todos nós, as pessoas, ficam mais pobres com a inflação. Assim como comemorar quando o câmbio desvaloriza é horrível para o pessoal mais pobre. Tá? São coisas técnicas que eu posso ficar aqui falando. Então, assim, o imposto inflacionário chama imposto inflacionário porque eu vou pegar o seu dinheiro, o que está guardado, o seu salário vai perder poder aquisitivo, vai perder poder de compra. Né? A reserva de valor que você tem nas suas economias vai diminuir com o imposto inflacionário. Para o governo, é um instrumento fiscal muito poderoso. Por que ele não pode ser continuamente utilizado? Porque as pessoas não são burras, elas começam a perceber isso, passam a exigir reajuste, aí entram na espiral inflacionária e aí já era. Aí não tem mais salvação. Desculpa aqui. Está muito complexo ou estou conseguindo explicar? Não, está excelente. Acho que é bom dessas noções básicas de economia, que grande parte do público não tem. Agora deixa eu explicar alguns conceitos a mais. Uhum. Eu já falei do autorizativo e do deliberativo. Agora você tem que entender que existem dois conceitos
de contabilidade nacional. Existe o acima da linha e o abaixo da linha. O acima da linha é o contábil. Entra lá, total gasto, tem um balanço. Você tem um balanço, contabilidade, faz todos os números, vê o que entrou, o que não entrou, vê contabilidade mesmo. O abaixo da linha é para o fluxo, para o fluxo financeiro. E o que é fluxo? Por que fluxo financeiro? Porque o que acontece? O mercado, as pessoas precisam ter esses números rápidos. Eu quero saber esse número o mais rápido possível. Para eu saber a contabilização, o número fiscal de todos os 27 estados do Brasil, governo federal, estatais, municípios, vai demorar 4 anos para sair, 3 anos para sair. Você faz o governo federal, acompanha alguns estados, mas aí fechar tudo, ver se os números estão corretinhos, tudo, demora muito tempo. Mas o Banco Central tem o controle do fluxo financeiro de cada ente federativo do Brasil. O Banco Central sabe tudo que entrou naquela conta e tudo que saiu daquela conta corrente específica que é do governo de Pariquera-Açu, né? Ela tem a conta certinha que Pariquera-Açu fica lá perto de Iguape. Ela tem a conta de Canané, tem a conta de Batatais, tem a conta de Ribeirão Preto, Presidente Prudente, tem cada Bauru, tem a conta de cada cidade, cada estado, Amapá, tem tudo. Então, ele tem o resultado muito rapidamente do setor público inteiro. E aí, você chama de... O nome é tudo em inglês, isso aqui é tudo feito com base internacional, para você poder comparar. Public Sector Borrowing Requirements, PSBR, ou necessidade de financiamento do setor público. Naquele mês, faltou de caixa 10 bilhões. Teve que ou imprimir dinheiro ou emitir dívida. Quando você imprime dinheiro, você gera inflação. Tá? Seria uma discussão, eu não sei se é o caso aqui, né? Mas se você coloca muito dinheiro em circulação, vai ter muita gente com dinheiro com a mesma quantidade de produtos para vender, o preço vai subir. Tá? É sempre uma relação de 1 para 1. Se quiser, eu até posso explicar como funciona. Uhum. Mas é isso que você vê, o conceito abaixo da linha ou acima da linha. Você tem que acompanhar tudo, acompanha tudo. Você cobre tudo para ver se o país vai ser solvente ou não. É isso que você quer ver. E se você vê que ele está indo para insolvência, você começa a analisar se vai para inflação ou para default e você se posiciona. Você pode ficar short no mercado, você pode comprar opções de venda, você pode um zilhão de coisas que dá para fazer. Aqui eu já falei da LOA, falei do contingenciamento. E o que é importante ter em mente? Isso aqui é importantíssimo que eu vou falar. O que são símbolos nacionais? Para mim, símbolo nacional, uma nação, é o vínculo que existe de todas as famílias que estão naquela região. Então, por exemplo, eu tenho valores que me foram passados geração após geração. Eu não concordo com todos, eu mantenho os que eu concordo, que eu acho bons, e tento copiar outros e passar, sempre aprimorar, sempre melhorar. Por isso que o conservadorismo, o que ele prevê? Uma evolução gradual. Ao longo de milhares e milhares de anos, as nossas famílias foram selecionando coisas ruins e pegando coisas boas. Eu não vou ser mulherengo porque isso é ruim para a minha família. Vai desestabilizar os meus filhos, a minha família, a próxima geração. Eu não vou usar drogas, eu não quero que os meus filhos tenham filho muito cedo, fora do casamento. Aí você vai juntando um monte de coisas. Esse vínculo, quando tem muitas famílias juntas, falando o mesmo idioma, com os mesmos valores, você tem uma nação. E essa linha, esse pacto ao longo do tempo, está representado em seus símbolos nacionais, como a bandeira. A bandeira não é um pedaço de pano, ela é um símbolo desse pacto das gerações passadas, do compromisso das presentes passar, conservar o potencial para as futuras gerações. O papel moeda também é um símbolo nacional, que representa esse pacto. Você trabalhou, o seu trabalho está representado nesse papel moeda. E você acredita que nessa nação existe um pacto
que essas 40 horas que eu trabalhei, com o meu suor, não roubei ninguém, então aqui em dinheiro, tá aqui, esse dinheiro aqui é meu, vai ser respeitado e eu vou trocar 40 horas minhas por 10 horas suas, 1 hora do médico aqui, tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e tanto. Todo mundo acreditando que esse pacto vai ser mantido ao longo do tempo. A inflação é uma tungada nesse pacto. A inflação é uma sacanagem a ser minimizada. A riqueza está... Os países ricos são países de pessoas sérias. Os pilantras, os vagabundos, o malandro, eles são escanteados, vão para a prisão. É um país onde você anda na rua e só tem bobo. O que é bobo? Ninguém vai tentar te roubar, ninguém vai tentar te assaltar. No Japão, o cara pega o dinheiro no chão, vai lá para a polícia e fala, devo voltar aqui. Mas também do outro lado existe, né? Quando encontrou uma mala de dinheiro, o cara que vai lá, se identifica e prova que o dinheiro é dele, ele vai dar uma recompensa para quem encontrou. Não é aquela coisa, obrigado, hein, amigão? Pô, isso é ridículo. É absolutamente ridículo. Então tem regras lá. Se você encontrar um bem e não devolver, é crime. Se você for para a polícia e depois aparecer o dono, você recebe uma recompensa por isso. Se não aparecer, depois de um determinado período, é seu. A polícia te liga e fala, pode vir buscar, é teu. Então, assim, é uma sociedade de bobos. Quanto mais bobos, se é pessoas honestas, bem intencionadas, mais rico vai ser essa sociedade. Ela vai poder tirar da cabeça dela o tempo inteiro da malandragem. Com inflação alta, você quebra um símbolo nacional. Esse pacto vai para o ralo. A gente conseguiu estabilizar a nossa moeda. Hoje a gente tem uma moeda. É uma moeda que não tem inflação? Tem inflação. Mas é uma inflação que ainda permite a nossa moeda funcionar como reserva de valor. Ela serve para eu guardar esse meu trabalho ao longo do tempo e também serve como meio de troca. Em alguns países, a moeda deixa de ter essa função, né? Então, assim, as contas públicas são importantes para que esse pacto da sociedade seja preservado, seja mantido. E é por isso que eu fico bravo de ver as cédulas, né? Quem você coloca na cédula desse pacto? Você tem que colocar coisas importantes para a nação, para a sociedade. Eu não acho que a garopa é importante para a nação. Exatamente. Eu acho ridículo. Eu acho bonito o Lobo Guará, mas, pô, bicho, tem que ser algo mais importante. O que poderia ser mais importante? Eu não sei. Se você tivesse a Constituição brasileira com o mesmo impacto que a Constituição americana, a nossa Constituição cidadã é uma piada de mau gosto. Eu não me sinto representado pela Constituição. Eu acho que na Constituição brasileira, os nossos valores nacionais, nas coisas que a gente acredita, tem que estar lá representados legitimamente. E não está. Então veja, figuras importantes, pessoas importantes, relevantes, tem que estar na moeda, no papel moeda, porque ele representa esse pacto. E as contas públicas, tudo isso que eu falei, estão junto. No passado, você tinha um lastro. Para cada tanto de papel moeda, tinha tanto de prata ou de ouro guardado em algum lugar. Isso, ao longo do tempo, no século XX, deixou de existir. Passou a ser uma moeda fiduciária. É uma moeda baseada na credibilidade. Na credibilidade do quê? Daquele país, daquela nação, daquele povo. Mesmo porque no Império Romano cansou de ter inflação, porque eles faziam sacanagem na quantidade de prata na moeda. Então, veja, quando é malandro, pode ter reserva de ouro, reserva de prata, não adianta. E quando é sério, não vai ter inflação. Hoje quase nenhum país tem. Lastro. Tem alguns países que tem currency board, algumas regiões, mas que mais? Eu já falei de quase tudo. Eu falei de teto de gastos, que é mais um instrumento, déficit primário. Déficit primário, que o pessoal fala tanto, são as contas antes da dívida. Então, antes de pagar os juros, né? Antes de pagar os juros. Então, você vê, por que você olha EBITDA nas empresas? Earnings before tax, amortization, tal. Você quer ver se a empresa vai ter um fluxo de caixa positivo. Se você não tem um superávit primário, você nem para pagar os juros, você presta. Isso é, se eu tenho um superávit primário, eu paguei todo mundo, paguei funcionário público, paguei gasolina de viatura policial, paguei remédio, paguei todo mundo. E ainda me sobrou um que é para eu pagar juros.
Porque o que acontece? Quando você... Tem muito malandro que fala assim, vamos dar default, vamos não sei o que lá. A hora que você fala, vamos dar default, não vou pagar mais a dívida, automaticamente você vai para equilíbrio primário. Por quê? Porque ninguém vai te emprestar dinheiro. É como você chegar para o gerente de banco e falar assim, eu ganho 3 mil reais por mês e todo mês eu gasto 4 mil reais. Aí, ao longo do tempo, eu acumulei uma dívida de 20 mil reais com o banco. Todo mês aumenta R$1.000 mais os juros. Aí eu chego para a gerente do banco e falo assim, seguinte, eu vim aqui falar que esses 20 mil reais eu não vou pagar, tá? Pode pegar isso aí, rasgar, quero nem saber. Beleza? Acabou o problema de dívida. Será que pode me emprestar mais R$1.000? Não. Não vai emprestar mais. Automaticamente, a hora que você dá um default, ninguém te empresta mais dinheiro. Acabou. Pode ser vir inflação, ele pode ficar imprimindo dinheiro, a inflação acelerada, mas vai para equilíbrio. Então, assim, não adianta ser malandro. Não adianta querer. Economia é ciência. O que o pessoal da esquerda, o pessoal Unicamp, essas coisas querem fazer é voodoo, não é ciência. Os caras são... É como levar o seu filho está doente e tal, você leva ele para o curandeiro, vai dar aranha, gordura de cachorro, essas coisas não serve. Não adianta falar que dá para levitar, não levita. A física é uma ciência. Então, assim, você precisa ter um superávit primário. A hora que você tem um superávit primário, ou você tem a expectativa de ter um superávit primário, você pode ter uma taxa de juros muito mais baixa. Que foi o que aconteceu quando passou a reforma da Previdência. Exatamente. Aí você pode falar assim, baixou demais a taxa de juros, de menos, eu não vou falar para não ser indelicado com o Paulo Guedes. Eu, particularmente, acho que a inflação alta não é bom, tá? E a outra coisa que é importante ter em mente, desvalorizou, vai ser bom para o Brasil exportar. O que o Brasil está exportando, basicamente, né, o que você tem poder para diminuir é o poder de compra da mão de obra. Então, quando você desvaloriza a moeda, o poder de compra do trabalho, isso é quantas horas o cara vai ter que trabalhar para comprar 10 quilos de farinha, vai aumentar. Por quê? Porque justamente a gente come o que... A gente vive do que é commodity. Se não é produzido aqui, a gente tem que trazer de fora. E mesmo quando a gente produz aqui, a gente pode exportar. E se a gente proibir de exportar? Começou a mexer, não dá certo. Tem que ser economia aberta. Você tem que ter as contas públicas estabilizadas. É como as finanças de uma família. Não adianta inventar. Tem que trabalhar. Antes de trabalhar, os jovens têm que estudar para ganhar mais quando forem trabalhar. Aprender um ofício bom para ganhar ainda mais. Não pode gastar mais do que recebe. E quando bate o carro, tem um imprevisto, fica desempregado, você tem que ter uma reserva para tentar buscar isso. E essa reserva, ela não pode acabar. Fiquei desempregado 6 meses, arrumei outro emprego. Beleza. O outro emprego está pagando metade, você tem que diminuir o consumo. A conta tem que sempre fechar. Não existe milagre. Dívida líquida, falei de dívida líquida, falei de curva de Laffer. Existe, nesse caminho, quando a dívida vai subindo, um negócio chamado dominância fiscal, quando as pessoas deixam de acreditar que é possível pagar a dívida. Então, chegou num ponto que eu vou pagar 20% de juros para a pessoa emprestar dinheiro para mim. Mas com 20% você não tem condição de rodar a economia vai cair, sua arrecadação vai cair mais ainda, você não vai me pagar de qualquer jeito. E aí você não consegue fazer rolagem, na verdade, que chama, né? Nem dá para dívida, nem cobrir. Então, é uma dominância fiscal. A gente está numa outra rota. O Brasil ficou, depois que passou a Previdência, está numa outra dinâmica, mesmo com... E o ano passado, só para você ter ideia, a dívida líquida em relação ao PIB caiu. Tá? Sanção ou veto, que é uma novidade, né? O déficit está alto, mas caiu. Mas fala, então é só fazer mais inflação todo ano. Não pode. É uma vez só e nunca mais. Não dá para fazer sempre. Exatamente. Sanção ou veto da LDO. O presidente, em tese, pode vetar qualquer trecho da LDO ou ela integralmente, não é? Que eu saiba. Eu não sou advogado, mas eu acho que, como sanção de qualquer... Existem interpretações no passado, inclusive, que se ele vetar seria uma interferência em cima do legislativo, então é um poder sobre o outro. Então para que mandar para sanção? Não, poder de veto existe. Bom, claro, o advogado pode ter mas o poder de veto está presente na Constituição. Se ele não pode vetar, quem deveria sancionar é o próprio Congresso.
Claro, como uma PEC, por exemplo, se fosse o caso. Né? A PEC, como que das com PECs. Mas, Abraham, foi muito bom dar esse pano de fundo aí sobre os conceitos que estão presentes, mas agora eu vou tratar de algumas questões que aquelas que foram, que estão assim, que estão à flor da pele do debate junto à base. Primeiro, então ficou claro que a LDO, ela tem esse papel de ser autorizativo, está dizendo para o Congresso, disse ao presidente Bolsonaro, você está autorizado a fazer tais e tais gastos até tal valor. É esse sentido. Aumentada a quantidade. No parlamentarismo, ele é deliberativo, não faz sentido ser autorizativo. Mas então, aqui ele é autorizativo. Todo ano tem sido deliberativo. Você está aumentando a parte deliberativa. Os parlamentares cada vez mais estão falando, você tem que gastar aqui. Mas essa LDO ela é autorizativa. Isso é importante ter claro. Trechos da LDO são autorizativos, trechos são deliberativos. São trechos distintos. Tá. Agora, a peça orçamentária em si ela vai ser elaborada ainda até o final do ano, em cima do que determina a LDO, então, e ali o governo vai e após aprovada, ela pode ser... A primeira etapa já está feita, o PPA. Exato. A segunda etapa já foi aprovada pelo Congresso e agora vai para a sanção presidencial. Raciocínio básico. Se vai para a sanção presidencial é porque o presidente pode vetar. Se o presidente não pode vetar, para que vai para a sanção? Exato. Não teria muito sentido, né? Nenhum sentido. É um argumento, mas hoje em dia no Brasil vale tudo, né? Você chuta com os dois pés e fica de pé. Está escrito, né? Como o processo da Dilma. Perde o mandato e os direitos políticos. E foi interpretado como Exatamente. Foi interpretado como ou. Então, hoje em dia, o rule of law, a previsibilidade jurídica no Brasil está muito diminuída, né? E isso você está falando com um cara que saiu do Brasil sem saber, eu não tive acesso aos autos do meu processo ainda. Exatamente. Depois falar disso, das informações, que o público vai querer saber, sim. Agora, vamos voltar aqui ao caso da LDO. Se ela tivesse, vamos supor, que essa avaliação, agora aqui minha avaliação política, né? Posso estar errado. Pelo placar de votação na Câmara da LDO, 278 votos favoráveis, então é bastante provável que os votos da base bolsonarista foram decisivos para a aprovação da lei. Porque para aprovar uma lei no Congresso, a maioria simples, são 257, né? Se não me engano, 513, 257 votos. Então, se houve 278, uma diferença de 25, né? 25 mais ou menos, então os votos da base bolsonarista foram decisivos. Vamos admitir a hipótese, se não tivesse sido aprovada a LDO, por conta da presença do artigo trazendo o aumento do fundo partidário. O que iria acontecer materialmente com o governo? Nada. Nada. Zero. No dia seguinte, nada. A vida que segue. Daí você fala assim, se não for aprovado o orçamento, porque tem que ser aprovada a LDO e depois tem que ser aprovada a LOA, lembra? São 3 etapas. O plano plurianual, a LDO e a LOA. Quando não é aprovada a LOA, você entra no ano com um instrumento chamado duodécimo. Você pode pagar folha de pagamento, gasolina de carro, baseado em 1/12 do que você gastou no ano anterior. Então, tem umas regras lá. Porque toda essa dinâmica não é feita para destruir. Ela é feita como um sistema para alertar e corrigir os rumos. Perfeito? Não é feito... Explode o pino, puxa o pino da granada e a pessoa morre. Não faz o menor sentido uma coisa dessa. Toda essa engenharia contábil, econômico-contábil, ela foi feita para direcionar, apontar o rumo e levar, quando não para o rumo correto, dá tempo para ser corrigido. O princípio básico da economia, e aí contabilidade vem junto também, mas a economia é o seguinte: as pessoas chamam a economia como the dismal science, a ciência triste. Por que ela é triste? Porque ela se baseia no princípio que você não tem recursos infinitos. Você não tem infinitos anos na sua vida. Você tem que fazer algumas escolhas. Eu quero me casar com... Eu quero amar 100 mulheres diferentes. Você não vai amar 100 mulheres. Você não vai conseguir na sua vida ter um amor em cada uma das 100 mulheres. Não dá tempo. Eu quero gastar 40 vezes o PIB brasileiro. Não dá, não cabe, não comporta. Eu quero aprender 100 idiomas e
ser bombeiro, astronauta, engenheiro e médico. Não dá tempo na sua vida, você não tem recurso financeiro. Você tem que fazer escolhas. Se você for racional, você vai escolher esses recursos escassos para atingir o máximo possível de bem-estar ou diminuir o seu mal-estar. Essa é a base da economia. Muito bem. Aí você, para as contas públicas, você não faz uma coisa. Se o governo não fizer isso, no dia seguinte o país acabou, explode, morreu. Não faz sentido. No dia seguinte, o que acontece? Em tese, o Congresso não entra em recesso e começa a analisar uma nova LDO. E depois de aprovada a LDO, vai para o LOA. E se não aprovar a LOA em tempo até o final do ano, não entra em recesso, não termina o ano legislativo enquanto não tiver a LOA aprovada. E aí vai janeiro, fevereiro, até aprovar. A hora que aprovar a LOA, enquanto não aprovar a LOA, você trabalha no 12º. Não dá para fazer emenda parlamentar. Pelo menos. Isso que é importante, Abra, só porque tem um componente político. Eu vou querer até te usar. O parlamentar ele quer emenda parlamentar. Exatamente. Ou seja, o parlamentar, quando ele te procura, ele quer duas coisas. Não estou falando todo mundo. Não é todo mundo, mas assim, esse o da malandragem. Ele quer emenda liberada. Manda lá para um projeto, não sei aonde, tal, que pode reverter em benefício político para ele. Pô, eu estou atendendo legitimamente uma escola na minha base eleitoral lá, minha base eleitoral em Cajati. Então, ali em Cajati, ou Miracatu, ou em Eldorado, ou mais para cima, Tatuí. Minha base eleitoral em Tatuí. Eu vou fazer uma universidade federal em Tatuí. E as pessoas vão saber que eu que levei aquela faculdade, aquela universidade para lá. Eu vou fazer isso com emendas, que hoje em dia cada parlamentar tem um direito a uma quantidade de emendas, da oposição, do governo. Ele fala, ó, é deliberativo, acabou e faz, como se fosse um parlamentarismo já chegamos nesse ponto. Exato. E ele também pode negociar a autorizativa. Ó, se eu votar sim, será que aumenta a quantidade de... Sim, aumenta, dentro de certas regras, tal. É isso que acontece. Isso é legítimo? É legítimo. Ele está trocando um voto para... O que é a sacanagem? Muitas vezes ele já está rachunchado com o cara... Deixa eu só colocar o carregador aqui. Sim. Está acabando a bateria. O nosso amigo Abra foi buscar o carregador e para quem está chegando agora, muito obrigado. Para quem está nos acompanhando também, lembrar que a intenção aqui foi, acho que o Abra conseguiu ser muito didático nas suas explicações. Nós estamos tratando aqui da LDO e também mas o fundamental do orçamento. Estamos tratando também. E o Abra está dando as suas explicações técnicas aqui. Eu vou agora estender um pouco mais as perguntas, um pouco mais. Mas deixa eu terminar. Então, o que acontece? Ele consegue mandar, por exemplo, lá para uma cidade, lá no Cafundó do Judas, para fazer uma quadra poliesportiva. Só que ele já está rachunchado com o secretário de esportes daquela cidade, com o prefeito. Então, em vez de custar 1 milhão, o projeto custou 1,5 milhão. Esses 500 mil eles dividem entre si. O governo federal fez a parte dele toda certinha. A sacanagem aconteceu lá na ponta. Então, o governo federal repassou dinheiro para os estados. Por exemplo, agora, no Covid, emergência, repassou dinheiro para tudo quando foi estado. Mais de 500 bilhão, mais de 500 trilhão. Mas vai ter estado que, comprou e gastou certinho. E vai ter estado que fez aquelas loucuras lá. Comprou respirador de hospital na manicure. E não apareceu respirador. Esse dinheiro, aconteceu alguma coisa com esse dinheiro. Alguém ganhou. Entendeu? A emenda parlamentar é a mesma coisa, pode ser direcionada toda bonitinha, ou pode ter a sacanagem, mas a sacanagem não foi no governo federal. A sacanagem aconteceu lá na ponta, e aí o judiciário, todas as estruturas, as instituições deveriam ir atrás de quem fez a sacanagem. A outra coisa que esse parlamentar vai querer é cargo. E se ele tiver cargo com poder decisório no executivo, ele pode fazer mais coisa ainda. Então, basicamente é isso. Assim que funciona. Então, assim, no dia seguinte, não passou, o câmbio não ia subir. O câmbio vai subir se passar com déficit, quando a conta está estourada, quando é feio. O mercado vai lá e fala, bom, no 12º o governo gasta menos, ele não gasta mais, porque não tem emenda parlamentar. Que bom, 2 meses a menos para ele queimar dinheiro.
Entendeu? Esse é o aspecto que chama atenção, depois pela tua explicação, que me chamou a atenção o seguinte, eu estou olhando aqui o aspecto político. Deixa eu falar em português bem claro. Sim. Ano que vem tem eleição. Vocês acham que eles vão deixar o ano que vem no 12º? Exatamente. Não, ano que vem não tem como deixar janeiro, porque depois o certo, eu não sei qual é o mês, já não pode nem mais inaugurar a obra, não dá para começar, né? Bicho, eles querem tocar ficha. Exatamente. Ou seja, então, esse fato, essa circunstância, só para deixar claro para o público aqui, ela poderia dar, então, ao governo, à base, mais musculatura, se houvesse uma articulação correta. A base do governo, veja. Para poder, então, negociar em condições melhores. A gente está 1 hora aqui conversando, não está? Exato. Eu tenho, muito bom, agradeço. Eu tentei ser muito didático aqui, muito. Pô, e o público está elogiando bastante aqui. Com toda a modéstia, eu acho que é difícil alguém explicar do jeito que eu expliquei. Eu nunca vi. E é complexo daqui. Imagina você do outro lado, parlamentar. Você, sua base, pô, eu vim aqui, fazia, sei lá, médico, era agropecuária, professor de história, sei lá o quê. O cara não tem essa base. Eu, por acaso, sei tudo isso por uma questão de, sei lá, milagre. Para falar assim, como é que juntou tanto... É um acaso, né? Por um acaso eu sei tudo isso, mas as pessoas não têm esse conhecimento. Quando eu desembarquei no governo, então no dia 1º de novembro, na transição, antes do governo tomar posse, teve novembro e dezembro, havia o começo, o governo de transição, se preparando para tomar posse. Eu era o secretário executivo. Eu respondia ao ministro Onyx, que era o ministro responsável por toda a transição. Eu estava lá diminuindo, implementando o que estava no plano de governo para reduzir fazendo as leis, né, que iam reduzir o número de ministérios, tudo. Aí o que aconteceu? A gente começou a ter as reuniões, a GEL, Junta de Orçamento, né, que vem o pessoal, vão os burocratas, os caras que estão lá há 20 anos, fazendo orçamento, falando de orçamento, para falar com o quê? Com o político, que está lá por um curto espaço de tempo. Os caras costumam dar nó na cabeça dos caras. Se você não tem uns 2, 3 técnicos do seu lado, no bolso, você vai ser esfolado. E esses 2, 3 técnicos, o pessoal que manda em Brasília já conhece quem é. Eles chamam e falam, me explica aqui, ó. E para eles você explica assado. Para esse daqui você, faz uma explicação maluca. Então eu comecei a participar de toda a GEL. E aí eu comecei não, volta aqui, não é isso aqui, não. No primeiro momento ficaram assustadíssimos. Assim, quem entende dessa contabilidade, não é qualquer um lá do Ministério da Economia que entende, tem 4 que entendem. 5. Aí falou, não, tá errado, eu participava, ainda mais que eu era o secretário executivo do Onyx, e o Onyx estava como chefe da Casa Civil. E quando eu fui para a educação, eu ainda participei de umas 2 GEL, assim, continuei participando. Então, assim, eu não descarto, realmente não descarto. Tanto é que quando eu escrevi, eu falei, eu acho que o responsável foi malandro, quem bolou toda essa estratégia teve malandragem e deram uma engambelada na base. Entre o pessoal, teve gente que foi na malandragem também? Pode ter tido. Tem gente que fica alisando, fazendo colchãozinho, passando pano para o Centrão? Tem também. Eu falei, eu acho que foi o Centrão. Agora o presidente está falando a mesma coisa que eu. O presidente até falou o nome do cara. Exato. Né? Então, quando eu falei ali, falou, não tem... Olha, a justificativa não tenta explicar. Você pode até explicar, mas não justificar, isso aqui foi um erro, foi uma derrota. Eu tuitei na hora, falou, foi uma derrota, não foi bom o que aconteceu. Mas eu não falei... Na melhor das hipóteses, foi uma incompetência. Não tiveram competência, não se prepararam, foram engambelados. Não estava acusando que está todo mundo mancomunado com o cara lá do Centrão. Acho que alguns podem até estar. Eu acho que hoje existe gente da base que joga junto com o Centrão. Mas eu acho que muita gente está lá preocupada com outras coisas. Essa conversa é uma conversa árida, é uma conversa difícil. Mas alguém teve essa conversa, porque você teve gente da base que votou contra. Você teve o Luiz Felipe, você teve o Júlio Amaral, o cabo Júlio Amaral, você teve o Derrite e você teve a Cristonieta. Agora, os outros que votaram a favor, Felipe Bar, Jordi,
a Carol Detone, a Zambelli, pô, não, eu gosto deles, eu acho eles bons. O próprio Eduardo Bolsonaro, eu gosto deles, acho bons. Só que eu não sei quem na equipe deles conseguiria ter essa explicação que eu tive, cara. É uma explicação árida. Exatamente. E tem um aspecto que quer chamar a atenção, que também nós vimos nas redes afirmando. De novo, vamos pensar no pior. Não seria o pior, o cenário extremo. Um detalhe. Ninguém estava sabendo direito dessa história. Eu, por exemplo, não estava acompanhando. Não, eu faço questão aqui, viu, Abraham? Eu estava preparando matéria aqui, eu estava olhando aqui no site oficial da Câmara dos Deputados, um negócio árido, espinhento, né, de ler lá a tramitação de emendas, tudo, uma papelada, um monte de coisa. Para quem não é da área, é coisa de trabalho de assessor, né? Assessor parlamentar fazer. Tem que ter um assessor bom. Mas eu fiz aqui o trabalho que seria de um assessor, de olhar a tramitação. A emenda apresentada pelo deputado Juscelino de uma coisa, ela foi apresentada na tarde do dia 15, foi aprovada pela Comissão Mista do Orçamento, e à noite já foi para votação. Então, agora, tem um dado que chama a atenção. A gente viu as pessoas afirmando que no cenário mais extremo, em que, hipoteticamente, a LDO não tivesse sido aprovada, ou a LOA não fosse aprovada, no ano seguinte, ia usar o duodécimo. Pergunta objetiva. Isso iria comprometer despesas governamentais críticas? Por exemplo, Bolsa Família, saúde, educação. Eu vou repetir. Iria comprometer-se? É bom ter claro isso, que essa todas essas regras, toda essa engenharia é feita para melhorar a vida das pessoas, não para piorar. Exato. A única coisa que morre de véspera é o peru. Então, não ia ter aposentado deixando de receber? Não. Falta de dinheiro para a Bolsa Família? Não. Porque nós vimos isso nas redes. Você tem ideia do grau de desinformação. Eu vi gente falando que o dólar ia subir. Que... dólar subir, coisa do gênero. Ou seja, hipoteticamente, que a minha avaliação, agora vou tomar a liberdade de dar opinião aqui, era que deveria a base não ter votado, ter levado para a opinião pública a questão, ou seja, a LOA, a LDO é importante, mas tem aqui um abacaxi aqui no meio, que é esse aumento de 200% quase do fundo partidário, que nós não podemos aceitar. Eu conheço muita gente político, né? Para retirar esse item e votar a lei, obviamente, sem esse acréscimo, né? Paulo, eu conheço muita gente por não fazer isso. Paulo. Eu não tenho problema nenhum, você me conhece. Falar assim, pilantra, vagabunda, tal, não tem problema nenhum. Eu acredito realmente que eles podem ter sido engambelados pelo pessoal, falando, a gente vai aqui aprovar no destaque, daí chegou no destaque, os caras deram drible da vaca. Deram drible, né? É óbvio, né? Entendeu? Não é óbvio. De repente, se eu estivesse lá, eu podia cair nessa também. Eu não tenho como ter certeza que eu não teria caído também nessa. Eu cheguei atrasado, o meu assessor comeu bola, o meu assessor não tão bom, não leu direito, estava de piriri, bateu o carro, sei lá. Não falei como... Pode ter acontecido. Eu não acho que todo mundo é uma coisa árida, é uma coisa difícil. Teve malandragem. O próprio presidente falou que teve. Entendeu? Então, assim, eu não tenho problema nenhum. Agora, foi uma derrota. Falar que foi vitória, vamos sair comemorando. Que, poxa vida, agora faz tudo parte de um grande plano, que vai ser maravilhoso. É para furar. Aí realmente enxergar uma realidade paralela, né? Eu acho que ninguém estava falando sobre isso antes da votação. A maior parte das pessoas acharam que ia votar depois do destaque. E chegou lá, não, está aprovado aqui, isso aqui é só por aclamação, aqui já está aprovado. Pô, acabou. Porque é óbvio, você está distribuindo uma grana preta. O partido aí vai para o partido de 300 milhões, outro 600 o partido mais milhões. beneficiário será o PT, com 600 milhões de reais. 300 milhões para outro, 300 milhões. Pô, uma grana preta, para partir do naniquinho pequenininho, que não tem parlamentar nenhum. Não tem nada. 3 milhões e meio. Outra pergunta, Abraham, o que eu tenho ouvido, mas eu não tenho certeza, de que esse valor alocado para o fundo partidário, ele retira orçamento do TSE para eventuais impressoras para voto impresso auditável. Aqui, a minha opinião, pode estar errada, eu não sou da área, é de que são coisas diferentes. Uma coisa é o orçamento do TSE, que ele apresenta ao Executivo, aliás, o Judiciário, de modo geral, né? Ele exibe também
uma demanda, digamos, ao Executivo para elaborar orçamento contemplando as demandas que o TSE vai ter. Agora, o repasse de fundo partidário eleitoral, ele não está casado com isso, está? Ou você não saberia dizer? Não sei. Porque estão afirmando isso. Eu tenho dificuldade de achar que uma coisa está amarrada com a outra, porque uma coisa é a despesa que o TSE vai ter no ano para a eleição. Não sei. Vai ter uma despesa X. A outra coisa é o fundo partidário eleitoral, que é uma lei, que é outra coisa. Não tem nada a ver com o modo de organização da eleição. Falar que as regras, toda essa engenharia não foi feita para causar rupturas na economia ou no funcionamento do Estado. Chega um determinado momento, você começa a fazer shutdown, você começa a fechar áreas e bloquear. A primeira coisa que eles iriam bloquear são as emendas parlamentares, novas obras, e é ano eleitoral ano que vem. Então, eles vão aprovar o orçamento dentro do ano. Vão aprovar o orçamento dentro do ano. Ou seja, para esse ano, do ponto de vista político, interessar quem mais tem interesse. Claro, o governo tem interesse, obviamente, mas quem mais tem interesse politicamente é o parlamento, em ter o orçamento com as suas emendas parlamentares contempladas por conta da eleição. Por que tem interesse de aprovar o orçamento? É que ali, eu acho, eles foram espertos porque deixaram o ano inteiro com uma base governista. O Centrão não tem filme nenhum para queimar. Porque uma coisa é o seguinte, quantos eleitores o Maluf perde se descobrirem que o Maluf é ladrão? Nenhum. Já sabe. Ladrão? Então, assim, quantos eleitores um malandro vai perder? Ele já chega lá de alguma forma, entendeu? Seja dando dinheiro, distribuindo dentaduras, sei lá, né? Hoje em dia eu tenho dúvidas, né? Eu gostaria muito de ter a comprovação das urnas, tudo, mas eu não sei. Ele não está preocupado com isso. Agora, nós temos uma imagem que, não pode ser maculada, nosso impacto é grande. Então, foi assim, foi um tirambaço no nosso peito, ficamos com cara de... Foi ruim. O PT deixou a gente com a brocha na mão. Agora, não estou falando que eu não cairia nessa armadilha, poderia ter caído. Eu acho que o mais importante, eu estou percebendo aqui, é o seguinte, ou seja, todas as alegações apresentadas, as que eu vi, pelo menos, depois são pessoas até que, talvez, movidas por boa vontade, não estou pondo isso em questão, de querer justificar a maneira pela qual a base se comportou, votando a LDO, contendo essa... Talvez eles acreditem nisso, eu não sei. Talvez acreditem. Mas elas não se fundamentam tecnicamente. O que eu posso falar? O governo ia paralisar, não ia dar... Eu cheguei até a ver gente dizendo que ia dar impeachment do presidente. Impeachment não, crime de responsabilidade se não votasse a LDO. Uma coisa que é do Congresso, como é que vai expulsar o presidente? Né? Não tem o menor sentido. Então, assim, o que eu posso falar? Eu reconheceria o erro e acabou. Eu aprendi no mercado financeiro que quando a gente está numa posição errada, você não tem que insistir. Você tem que mudar rapidamente a posição. Então, aqui, fiz bobagem, vocês ficaram sabendo. Eu dou exemplo. Eu estava fazendo o Enem digital, e aí eu comecei a ver a correção, comecei a ver que tinha muita reclamação de gabarito. Eu descobri o problema daquela impressão que imprimiu com a prova trocada para 2.000 alunos, foi 2.000 e poucos alunos. Eu descobri, mas como? Não foi um assessor, como? No Twitter, lendo os Twitter. Como assim? Não, isso daqui não é malandragem. Esse cara aqui que está reclamando é malandragem. Esse daqui também, eu liguei para o presidente lá e falei, bicho, o presidente do INEP, falou, à noite mesmo, falou, tem problema aí, vai checar. Aí foram checar de manhã cedo, a gente sabia. Eu não fiquei enrolando. Falei, bicho, deu problema mesmo. Talvez os anos anteriores também tinha dado problema. Só que o cara não reconhece. 2.000 sai no xixi. O cara vai ficar chorando pro Papa. Vai o quê? Entrar na justiça e provar que pulou a prova na hora de imprimir. Então, assim, característica minha. Eu vou atrás, peguei o erro e reconheço. Tá aqui, A responsabilidade é minha e eu vou limpar. Nenhum dos alunos foi prejudicado, porque deu tempo de reverter tudo e zerar todos os problemas. Absolutamente ninguém foi prejudicado, mas eu falaria, no caso, essa gráfica que pulou, né, na hora que mudava, dava uma pulada na máquina, por isso que dava a troca de gabarito. Aparentemente tinha todo ano esse tipo de problema.
Só Exatamente. E falei, então, eu acho que eu talvez não caísse na armadilha. Mas eu entendo que, pô, tava difícil. Não, vai votar depois, não, eu tô com medo, tal. Fala assim, pô, então tem que perguntar pro Derrite, pro Príncipe, para Cristonieto e pro Júlio, o Cabo Júlio, por que eles votaram contra? Alguma mágica eles fizeram. Estavam sabendo de alguma coisa. Porque o principal problema, eu acho que era essa intenção aqui hoje, por isso que eu te convidei também para isso, ou seja, os argumentos que estão sendo apresentados para justificar aquilo que eu entendo como um erro, eles não se fundamentam tecnicamente. E também politicamente, não se fundamentam politicamente. Tem que chamar. Porque tecnicamente você poderia votar a LDO no dia 30 de dezembro e o orçamento dia 31. Estou chutando, claro, estou exagerando aqui. Né? Chama um desses quatro aí para explicar a visão deles. Esses quatro aí, chega e fala assim, como é que você descobriu? Qual foi a tua sacada? Exatamente. E, além do que, obviamente, existe a circunstância política de que, para quem mais interessa, além do governo, obviamente, o governo interessa ter orçamento aprovado para poder trabalhar no que vem. Isso não está em questão. Tanto é que ele elabora orçamento, né? Ele não quer um país parado, engessado, janeiro e fevereiro. Exato. Mas tem emenda parlamentar deliberativa que não vai ser executada enquanto não tiver orçamento. Então, a oposição vai ser, em parte, prejudicada. Pois é, então a grande moeda política, digamos, para o embate político no Congresso seria justamente as emendas. Então poderia usar... É deliberativa. A oposição, ela escreve, gaste tanto em tal lugar. Só que se não aprovar o orçamento, não gasta. Não vai gastar. Então botaram lá o jabuti do aumento do fundo partidário, poderia sim a base ter votado contra, a LDO não seria aprovada, e abrir a discussão do seguinte, não, a gente vai votar a LDO sim, inclusive com as emendas, que está na Constituição, está previsto, emendas parlamentares, desde que tire isso aqui. E fosse para a opinião pública fazer um embate político. O problema é que, na minha avaliação que houve, uma combinação de erro técnico, né, de não entender, embora terceiro ano de governo, né, não entender a coisa do orçamento de um lado, e de outro, uma falta, inclusive eu vi alguns parlamentares dizendo, dizendo que não é interessante fazer o embate. Ué, mas você não faz a política, você fazer o embate. Fazendo orçamento, o nosso pessoal está fazendo orçamento pela segunda vez. Né? Pela segunda vez, no caso, né? É o terceiro ano, mas de que maneira já deu para ter um certo... eu só estou falando o seguinte, eu não fui o cara, eu não sou um dos quatro. Eu não sou um dos quatro que votaram contra. Se eu soubesse de tudo isso, eu votaria contra. Se eu tivesse votado a favor e depois dessa explicação, eu acredito nela, votei, eu comi bola, eu ia falar, não, eu comi bola aonde? Aqui, eu acreditei que pelo regimento, o destaque do Partido Novo ia ser votado nominalmente. Eu ia falar onde eu errei, é mais fácil. Zero a pedra, como falar no mercado, zero essa posição errada, acontece. Nem tudo que a gente faz dá certo. Se você faz muita coisa, um percentual do que você faz vai ser errado. Então, eu não sou contra... Veja, eu já toquei muitos times. Eu não sou um gestor, eu sou um gestor de gestores. Não é que eu era diretor de uma área, eu tinha alguns diretores debaixo de mim. Então, eu nem tinha contato com a equipe lá na ponta. No começo eu tinha, mas lá pelas tantas eu parei de ter. Aí chega um gestor para mim e fala, eu fiz 20 ações aqui, eu fiz tal e tal coisa, tal. Tá, e aí, como é que tá indo a execução? Não, eu errei aqui, acertei ali, deu certo, não deu certo, o que tá te faltando, tal. Nunca é 100% de acerto. Exatamente. Quando você vai discutir crédito, vou dar crédito, o diretor de crédito vai entrevistar um diretor de crédito. Num banco, por exemplo, quem dá crédito para as pessoas ou para empresas. Para a empresa, a pergunta que você faz para o diretor de crédito é: qual foi o seu maior default? Qual foi o maior erro que você cometeu em dar crédito? Onde você perdeu mais dinheiro dando crédito para uma empresa? Se ele falar, nunca perdi nada. Não vai ser aqui que você vai perder, né? Não, o problema não é esse. Quer dizer que ele sempre fala não. É um cara que não toma risco, que não faz nada. É um cara que vai quebrar a instituição, porque não vai deixar ninguém trabalhar.
Se você deu crédito para 1 milhão de empresas e perdeu em uma ou duas, pô, você é campeão. Exatamente. Eu não critico o erro. Eu critico se você insiste no erro e se você não reconhece o erro. São as duas coisas que eu... Então, assim, eu mando embora, gente, mandei. Logo que eu cheguei, eu desembarquei lá no MEC, não deu tempo, eu fui lá para apagar incêndio. Eu nomeei umas 12 pessoas. No mês seguinte, não deu nem 30 dias, já tinha mandado 3 embora. De 12, eu errei em 3. A média está ótima. Para mim, na minha visão. O que não pode? É insistir. Troca o próprio cara do INEP, troquei rápido. Pô, veio, não foi isso que falaram para mim, não estava, estava muito diferente do que tinha, muito diferente. Eu troquei por outro, rapidamente, não insista no erro. Então, assim, teve um erro? Teve. Não tem que... Acho, na minha visão, depois de tudo que foi um erro. Não quer dizer que só isso já justifica. Agora tem que corrigir o erro, reconhecer o erro e apresentar uma nova estratégia. Acho que 6 bilhões para fundo eleitoral na mão de cacique, porque não vai nem para o parlamentar, vai para o cacique. Vai para o chefão do partido, né? Vai para o chefão do partido esse dinheiro. O dono do partido. É um absurdo. Você está dando um buzilhão de dinheiro para a pessoa mais errada que tem. Exatamente. Abraão, para chegar para ir no quadro de encerramento, o que pode se fazer? Nós temos, é claro, a possibilidade de veto do presidente, que é a decisão que ele vai tomar, né? Nós vamos acompanhar, de um lado. Mas vamos supor que isso permaneça na LDO, na LDO, a lei orçamentária que tem que ser aprovada até o final do ano, que é uma outra lei, que vai ser aquela que vai ser impositiva. É o LOA. Agora é o LOA. A LOA, que é a lei do orçamento anual, né? A lei orçamentária anual, enfim, que vai para valer ano que vem. A LDO já está aprovada, agora ela vai para sanção. Ah, tá. A lei já foi aprovada no Congresso, não tem mais o que fazer na LDO. Ah, tá, na LDO. Mas eu quero dizer o seguinte... Agora ela vai para sanção. Fez a sanção, aí vai ter a questão do se vai ter veto ou não. Exato. Terminado isso, aí vem a LOA. Aí você fala assim, bom, e se não tiver receita nenhuma? Deixa eu perguntar, o presidente pode-se ainda na LOA reduzir isso? Não, hoje tudo é possível no Brasil. Pois é. Hoje tudo é possível. Né? Hoje tudo é possível no Brasil. Mas não é um cenário provável. Em tese, não. Você pode tirar isso durante o ano, a qualquer momento. Você pode fazer uma emenda ao orçamento. Ah, tá. Os parlamentares podem fazer uma emenda ao orçamento, pode. Digamos que... vamos imaginar que não haja veto. Para com isso. Aí é absurdo. Então vamos imaginar, se não houver o veto... Você acha que o presidente das comissões, o presidente das casas, eles vão tramitar rapidamente, vão indicar rapidamente relator, presidente? Não vai nada, é contra o interesse deles, pô. Gente, é o seguinte... Exato, não, isso é mais grave, então é complicado. Vai ficar, então, depender do veto. Porque, ou seja, se o veto continuar na LDO, não há como a LOA reduzir isso. Paulo, Isso que eu queria saber. Paulo, é o seguinte: Congresso, as instituições, aquela Praça dos Três Poderes. Conheço muito bem. Aquela Praça dos Três Poderes é o seguinte: vamos jogar futebol? Vamos? Legal. Então, chegou um bando de goiaba, bobão, de gravata borboleta, né? Gravata borboleta, lancheira. Pô, já conhecia aquela patota, já sabia como funcionava o Congresso, já fui muito ao Congresso. Mas lá, é muito pior. Quando você vai para a cozinha do restaurante, nossa senhora. Aí você começa a jogar bola. Ele apitou e falou, pô, o que foi? Você chutou a bola? Não, é futebol não, a gente tá jogando handball. Não é handball. Tá bom, vai pegar a bola. Não, pôs a mão na bola, pênalti. Pô, mas era futebol. Veja, eles são os donos do campo, eles são os donos da bola, eles têm o apito. Como a gente ganha esse jogo? Com a cabeça. A gente está pensando aqui como ganhar o jogo. A gente sabia tudo isso que eu falei, a gente sabia... Com uma estratégia adequada, passamos a Previdência. A gente ficou um tempão pensando em estratégia.
Desde 95 se tentava passar a Previdência. Dá para mudar o Brasil do mesmo jeito que acabou com a inflação. A inflação do Brasil acabou? Não. A gente tem uma inflação mais alta que na Suíça. A gente tem uma inflação mais alta que no Canadá. Uma inflação mais alta que nos Estados Unidos. Uma inflação mais alta que na Alemanha. Quando eu era moleque, assim, eu sou o último cara que trabalhou mesmo com inflação na FIP. Quando eu era jovem, eu achava, meu Deus, essa inflação nunca vai acabar. Tinha muito economista que falava, a inflação faz parte da cultura brasileira, é impossível acabar. Tem até um termo para isso, né? Um termo técnico, os jornais de economia na época usavam, né? Inercial. Um monte de minhocas. E a inflação acabou assim, ó, puf! Por quê? Porque se tentou voodoo, se tentou satanismo, se tentou tudo quanto é coisa errada, planos econômicos. Pô, qual é o nome daquele que fazia a política do arroz com feijão? No final do governo Sarney. Era o que saiu após o autor do. Me foge agora. Não, tem um monte. Bresser Pereira, plano Bresser Pereira, acho que era Bresser. Não, mas não era o Bresser, não. O último é aquele lá, que é do Banco do Brasil. Só cabeçudo, só gente, meu. Maílson. Vai, Maílson. Maílson. Os caras, agora eu vou fazer. Então não dá certo. Aí os caras chegam e falam assim: não, veja. A gente vai fazer a mesma coisa que é feito lá fora. Não vai imprimir dinheiro, vai usar aqui a moeda, o câmbio e tal. Deu certo, acabou. Abre economia, tenta lutar contra monopólio e oligopólio um pouco, para não subir muito o preço, ou então você deixa importar, tal, acabou. Resolvido. Da mesma forma com corrupção. O Brasil nunca vai resolver o problema da corrupção. Nunca vamos passar a reforma da Previdência. Passou, acabou, não tem mais problema. Agora, nunca vamos acabar com o problema da corrupção. Tu tá lá, tá o cabeção lá, o gêniozinho tá lá estudando lá, legislação italiana, francesa, inglesa, tá lendo lá pegando um monte de ideia. Estamos pensando. Eu acho que a gente acaba do mesmo jeito que acabou com a inflação. Nossa corrupção, então, vai ser igual a do Canadá? Não, vai ser como a inflação. Vai ser bem maior que a do Canadá, mas vai ser uma corrupção que você vive. Não vai ser um país falido. Vai ter corrupção no Brasil, sempre vai ter. Mas tem que ser uma corrupção razoável, mínima. Não pode ser essa loucura que está aí. Hoje, se você seguir o fluxo, é isso. Quando a gente for jogar futebol, eles vão apitar e falar que é handball. Depois vão falar, não, mas você estava jogando sem a caneleira. Pô, exatamente isso. Esse determina as regras. Aliás, André, sobre a Previdência, uma coisa que chama atenção, a Previdência foi aprovada no início do governo, numa outra circunstância política, em que não havia, digamos, O Centrão não estava dentro do governo. O Centrão não estava dentro do governo. Não estava dentro do governo. O que foi feito? Só na base, só com as emendas. O Centrão fora, a única parte do Centrão que estava dentro do governo só tinha uma parte, que era o FNDE, o Banco do MEC. O Onyx estava capitaneando toda essa costura que foi para aprovar a Previdência, daí o Rodrigo Maia falou, eu só ponho em votação se vocês colocarem o primo do Baldi lá, esqueci o nome do cara, que é secretário do transporte do Dória, que foi preso, inclusive. O cara mandaram soltar na semana seguinte, proibir investigar. Mas, enfim, Rodrigo Dias, eu acho que era o Rodrigo Dias. Beleza, mas não pode fazer trapizomba. Se fizer trapizomba, manda embora, vai ficar sabendo pelo Diário Oficial. Não, é pelo Brasil, é pelo amor ao Brasil. Beleza. Trouxe o cara, a gente ficou ali segurando, fazendo um cabo de guerra, passou a Previdência, eu falei, para, não parou. Raquetei. Aí o Rodrigo Maia ficou transtornado, ficou completamente transtornado. Essa estratégia de mudar, quando o Onyx saiu da Casa Civil, foi substituído pelo Ramos, é quando você começa a ter a estratégia de trazer o Centrão para dentro. Isso acontece no começo do ano de 2020. Exatamente. Trazer o Centrão para dentro, né? Quando você começa a conversa, vamos trazer o Centrão para dentro, o Ramos chega antes, chega no segundo semestre, não lembro exatamente quando. Foi após a Previdência mesmo que houve essa mudança, porque antes era construir maioria por pauta e passou-se a ideia que existia. Eu acho que a Previdência já foi aprovada com
com o Ramos, mas o Onyx estava capitaneando, porque já estava tudo meio que fechado, entendeu? Já foi Exato. acertado. Aí passou a Previdência. Aí o Ramos começou a fazer essa aproximação com o Centrão. Que, de novo, eu falo, olha, eu torço para dar certo, espero que dê certo. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Eu não faria desse jeito. Exatamente. Que é a ideia de trocar a formação de base por pautas para ser uma base permanente. Acho que não adianta nem a gente continuar discutindo. Eu acho que já essa discussão... ela agora, acho que ela não vai passado já. alterar a realidade, digamos assim. E também não adianta escutar um cara que se abraça com né? O cara viveu a vida inteira abraçado com o demônio, né? Tomava banho de enxofre, andava de tridente, chifre, rabo, né? Tem o casco, enfim, fundido, assim. Então, o cara é o demônio a vida inteira. Agora, tomou um banho de loja e sei lá, né? Encontrei Jesus. Porra, não acredito. Não dá para acreditar nisso. Eu sou conservador. Essa tua foto aqui com a Dilma, cara. Essa tua foto aqui com o Lula. Tinha um cara assim, uma vez eu estava no MEC e vinha os caras para trazer candidato a reitor. E a gente já fazia um levantamento prévio, né? Aí veio o parlamentar e o cara, não, Bolsonaro! Eu falei, Bolsonaro é só, sabe que a gente verifica o histórico e tal. Que bom. Eu falei, mas o senhor estava aqui com a foto com o presidente Lula abraçado com ele, com a camisa dele. Ele falou, mas era o presidente do Brasil na época, então... Mas é isso mesmo. Escuta, isso é verdade. Porque a gente fazia de sacanagem isso. E essa foto do senhor com a Dilma, que era do presidente também, né? Tá bom. Essa foto aqui do senhor com Lindenberg, Faria, com a Gleisi Hoffmann, com o Freixo, eu mostrando. Aí teve uma que era mais engraçada. Tudo bem. E o carro do senhor é esse daqui, não é? Tá aqui. Comunismo, não sei o que lá, um monte de adesivo, MST, você tava. O cara com a camisa da MST, daí o cara, teve uma que o parlamento realmente ele virou assim, não dá, desculpa. Levantou, não dá agora, não há nem o que discutir, né? Exatamente isso, né? Então, assim. Mas, Abras, muito boa ter essa discussão, vou partir para o encerramento, mas eu acho que o mais importante é isso, eu acho que talvez era a intenção aqui, até fazer essa discussão técnica, mostrar o seguinte. As pessoas, óbvio, elas podem ter avaliação aí, os apoiadores, inclusive, aqueles que nos acompanham, a fazer a avaliação que julgarem mais a correta desses episódios. Mas a verdade tem que prevalecer. Ou seja, os argumentos que estão sendo apresentados de natureza catastrofista para justificar aquilo que também entendo como sendo o erro da base, que se não cometer, que não fizesse isso, o mundo iria acabar, o presidente ia sofrer impeachment, o país iria parar, ia ter risco de não ter como pagar a previdência, pagar a aposentadoria, que é essa argumentação que está rolando na base, que eu acho muito grave, então eles não se justificam em hipótese alguma. Isso eu queria ouvir de você, que eu tinha essa percepção, mas eu queria ouvir de ti. O que o Brasil precisava fazer era passar a previdência no primeiro ano do governo Bolsonaro. Isso eu tinha certeza. Se não passasse, o mercado ia correr contra e a gente teria um repique inflacionário, né? O câmbio ia desvalorizar muito e ia ter inflação. Isso foi feito, a lição foi feita, mas daí para adiante os rumos foram outros. E aqui acho que pode até merece eu estou torcendo para que dê certo. Exato. Eu acho que o presidente Bolsonaro é a única alternativa que a gente tem para a próxima eleição. Eu espero que ele vença a próxima eleição, vou ajudar no que eu puder. E é isso. Não tem. Talvez se eu tivesse feito as coisas, não estaria lá. O mecanismo me mastigou e me cuspiu. Não foi um grupo só que me odeia. É todo mundo. É o Centrão, é a Tigrada, é o pessoal da bagunça, da cultura. Todo mundo me odeia, não é assim, mais ou menos. Então, talvez, se ele fosse para o confronto, talvez ele tivesse sido expelido. Talvez não. Estavam falando de impeachment abertamente. Ainda falam no impeachment abertamente. Mas, enfim, isso é uma outra história. Agora a gente está pensando aqui, os Weintraub estão pensando. Eu não, né? Eu só fico papeando. Arthur que é o cabeça aqui. Exatamente. O inteligente é ele. Agora, só para confirmar, então, só para confirmar, a exceção do veto, que isso vai ser a decisão do presidente, é claro, não há outra possibilidade de cortar isso. Já foi. Não há outra possibilidade. Já foi. Já foi. A gente vai vetar, vai ser
Primeiro que vão inventar, o pessoal em volta vai falar que é interferência no legislativo, então ele vai incorrer em crime de sei lá o quê, crime do maracujá, né? Exato. Eu estou sendo investigado, eu não estou sendo investigado por crime contra a segurança nacional. Os caras inventam umas coisas malucas. Entendeu? Então vão inventar um monte de história. Eu li hoje, eu acho, o Gilmar já falando, não, eu já se vetaram aqui. Então, assim, desculpa. O entorno do presidente vai falar para ele soltar. Portanto, então teremos praticamente 6 bilhões de reais para a eleição. Se o presidente vetar, vão derrubar o veto dele. Isso. Eu acho que vai derrubar. Desgaste, eu não sei, gente. Assim, eu não estou mais acompanhando no dia a dia, entendeu? Uhum. Eu não tô. E o meu jeitinho é de confronto. O confronto não dá certo sempre. Às vezes dá, às vezes não dá. É como quebrar madeira com a mão. No karatê você tem o quebramento com a mão. Ou você quebra a madeira ou quebra a mão, né? Mas acho que ficou claro isso sim. Mas acho que o mais importante que nós conseguimos aqui, era esse o objetivo, era esclarecer para as pessoas, porque eu acredito que ficou muito claro isso, o que poderia ser feito, o que se representou, e não, mostrando que, na verdade, não precisaria ser necessariamente assim, e isso não teria prejuízo para o governo. Acho que eu fui muito claro. Nós erramos, a base errou, todo mundo erramos. Mas o responsável é o Centrão. Tanto é que eu falo, aposto que tem um cara no Centrão responsável por isso. O presidente falou o nome do cara. Exato. Exatamente isso. Nós também fizemos um artigo apontando isso claramente, fomos mais além. Tivemos informação de que a discussão foi a pressão se deu em termos não muito republicanos. Então, assim, é fácil da gente só criticar, né? Exato. Eu estou falando, às vezes, se você tivesse cometido um erro ou outro, ia estar junto com todo mundo. Então, eu sou reticente em brigar. Agora, o que eu falo é, não acaba, é isso, acaba. Eu sou bom, a pessoa já conhece o meu jeitinho. Né? Não, acho que isso é mais importante aqui, até que as pessoas irão fazer seu juízo, é explicar aqui o que implicaria. Aí a pessoa pode fazer seu juízo de valor, seu juízo político, mas com base em informação fundamentada. A nossa preocupação aqui, que eu percebi nesses 2, 3 dias, é que a informação que circulou não era fundamentada. Aí não pode. A opinião política você pode ter, que achar apropriada. Mas não dá para dizer que se não votasse era ideal daquela maneira, que ia ter implicações catastróficas para o governo ou para o país. Isso não é a verdade. Então, nosso objetivo aqui vai trazer essa verdade. E a partir daí a pessoa avalia. A ameaça de impeachment é mais razoável do que falar que vai paralisar. Eu acho que não ia ter impeachment nenhum se não votasse. Até porque não teria materialidade, né? Uma decisão que é do Congresso. Não, veja, hoje em dia. Embora com o nosso grau de segurança jurídica, obviamente, isso tudo fica relativizado, né? Mas eu digo o seguinte: é uma questão que envolve o Congresso. O presidente não pode ser responsabilizado por decisão que é privativa do Congresso. Se o Congresso não chegar num acordo político, que a última instância é isso, de ter votado o orçamento até o final do ano, o Executivo vai fazer no ano seguinte aquilo que a Constituição manda, e a vida prossegue. Né? É exatamente isso, né? Veja, tem que fazer sentido, porque tudo isso que a gente faz aqui não foi criado no Brasil, é tudo meio que copiado no resto do mundo. Tem esse aspecto também, né? Então, na sua avaliação, até a estrutura da finança brasileira é de boa qualidade. Central, tudo é meio que copiado, é tudo uma estrutura que, maior ou menor grau, é copiado de outros países. Então, eu falo assim, vai ser empichado porque o Congresso não aprovou. Não faz sentido. Então, agora, pode empichar por outra razão. Pelo que eu entendi, ele seria empichado por outra razão qualquer, não por isso. Né? Ele inventar outra. Seria uma chantagem. Esse seria chantagem, seria diferente. Foi o que nós falamos aqui, foi diferente. Eu acredito que nós, conservadores, nós somos conservadores, que eu quero conservar o Brasil para as próximas gerações da minha família. E para conservar para minha família, eu sozinho não vou dar conta do recado. Eu preciso que a família de todo mundo esteja junto, ou de pessoas que têm os mesmos valores que os Weintraub estejam juntos nesse processo. A gente tem que compor uma massa crítica, porque esse é uma nação. Uma nação é isso. A gente não precisa concordar 100% em tudo,
Precisamos achar um componente razoável. Vamos todo mundo falar português nessa nação? Todo mundo fala português, beleza. Vamos não estuprar a criança? Beleza, também. Então, a gente vai chegar num denominador comum e com um projeto de nação. E eu acredito que nós, famílias normais, né, conservadores, sei lá, põe o nome que quiser, mimicocó, né? Se nós nos organizarmos, nós somos a imensa maioria. E com essa imensa maioria, a gente ganha. Mesmo eles tendo apito e podendo mudar o jogo de handball para futebol, porque a gente é muito maior que eles se pelam de medo. Mas sem mentira, porque fala, não, mas eu marquei o gol, foi gol, não, vamos, foi bom, muito bom, uhul. Já estavam prontos para sair comemorando 6 bi. Daí o presidente falou, não foi bom não, pô. Foi ruim. Não, hoje acho que o recado dele foi muito claro e foi muito positivo até, por sinal, né? Dadas as circunstâncias, né? Foi realidade. Eu acho que a gente tem que ser honesto. Né? Nós, conselheiros, temos que ser honestos com nós mesmos e reconhecer quando a gente leva um vareio, quando a gente perdi, fiz o melhor possível que eu fiz e acabou. Erraram por isso, erraram por aquilo. É fácil de falar quando você, né, tá lá no tatame, sobe no tatame, vai lá lutar. Tinha um campeão brasileiro de karatê de contato que o Canchô, o professor, falou, bom, nesse campeonato vê se ganha. Falou, Canchô, eu vou fazer a minha parte que é bater. Se ele vai cair, eu não sei, né, mas eu vou bater, pô. Então a gente não sabe, estando lá, pô, você tinha que ter feito assim, assado, frito, cozido. Na hora, eu acho que as pessoas, a maior parte das pessoas que eu falei aqui, eu realmente acho que agiram de boa fé. A nossa avaliação também. Ele deixou isso claro nos textos também nossos, esses dias, é que não fez juízo de valor. Apenas insistiu que houve um erro. Tem que reconhecer o erro. Isso é importante reconhecer de um lado. Levamos e as justificativas apresentadas não são convincentes. Troca o assessor, se organiza melhor, pergunta antes para quem acertou dessa vez, né? Próxima vez, pergunta para o Derrite, para o Príncipe, para a Cristonieto e para o Júlio Amaral, pô. Exato, porque eu acho que esse é o caminho mais apropriado. Né? Entendeu? Porque, ou seja, que não dá para ficar a dieta esse alto. Vencemos, foi muito bom. Não foi. Não foi. E ano que vem vamos ter aí um orçamento que é o quê? Quase metade do Bolsa Família destinado a partidos políticos, né? Não interessa, que seja R$10, é um dinheiro jogado na privada. Vai não deveria ter. Inimigo. Vai para o inimigo, eu falo aqui fora. Quando a gente tem que acabar com a corrupção. Não só porque é um dinheiro que sai do nosso suor, mas ele vai justamente para o inimigo. Você dá na mão do inimigo. Quando o dinheiro é roubado, ele sai, a gente carregando, pô, aquele lá, percentual aqui que é, pô, eu podia comprar um relógio a mais, eu podia comprar uma caneta a mais, um óculos novo, um sapato melhor, paguei mais imposto, e aí eu mandei para a corrupção. Para onde vai essa corrupção? Vai para o Odebrecht, vai para outro naipe, outra empresa desse naipe, que vai dar dinheiro para o pior político possível, que é justamente que a gente está tentando tirar do poder. Então, a corrupção é o pior mecanismo que tem. Esse dinheiro, não vou falar que vai para a corrupção, mas vai para as pessoas que a gente quer trocar. Ou vocês estão satisfeitos com os partidos atuais? Esse dinheiro reforçou os caciques e os partidos que estão aí. Todos eles. Que serão os principais beneficiários, partidos de esquerda e o próprio Centrão, inclusive. Né? Entendeu? São os principais beneficiários. Entendeu? Todos os partidos ganharam um buzilhão de dinheiro. Todos vão ganhar um. Até partido que não tem parlamentar. Partido mais mequetrefe que tem, pequenininho, vai ganhar 3,5 milhões de reais. Para dividir lá, fazer as coisinhas dele lá. Pô. É inacreditável, né? Entendeu? A gente vai ter que trabalhar mais para pagar mais imposto, deixa de consumir para dar dinheiro para o inimigo. Então tá errado, não tem. Que vai, por sua vez, agir contra nós. Né? Tem um prazer falar contigo, cara. Por isso tem que diminuir o Estado. Não, Abraão, por que você tem que diminuir o Estado? Porque é mais... Não, tem que diminuir para diminuir a corrupção, porque o Estado é muito grande. Pô, eu me considero um ótimo gestor, não é pouca coisa, não. Eu tive uma experiência no setor privado, assim, bem razoável. Eu era razoavelmente muito bem avaliado, né? Controle, tudo. Você não consegue controlar tudo.
Então você tem que diminuir as estruturas para a gente conseguir controlar. É evidente que nós, como nação, não conseguimos controlar o roubo desse Estado monstruoso, gigantesco que a gente construiu. E tem que diminuir para diminuir o roubo, não porque é mais eficiente, simplesmente porque vai na mão do bandido. O dinheiro da corrupção vai para quem quer destruir a gente. Pô. Tem que diminuir, tem que cortar. Esse tem que ser nossa meta. Abraão, muito bom. A gente combinou 50 minutos, 1 hora, estamos aqui 1h40, o público nos prestigiou até agora, mas acho que a gente pode ir para o encerramento, não é? Maravilha. Paulão, obrigado. Eu quero agradecer aqui, se você quiser fazer uma observação. As pessoas estão algumas perguntas aqui, eu vou te convidar para outra oportunidade para falar só de política. Até sei que você, função do cargo, tem que colocar as coisas... Limitações, né, que eu posso falar de política. Hã? Eu tenho limitações. Limitações, até quero agradecer as pessoas que fizeram questões aqui, mas a gente deixa para nos próximos dias, a gente vê uma pauta que seja apropriada para tratar de política. Como todos sabem, o Abraham ele exerce o cargo no Banco Mundial, Banco Mundial, não sei se Banco Mundial, e obviamente coloca o exercício do cargo, coloca algumas limitações aí para se manifestar publicamente. Mas de qualquer maneira, a gente vai, em algum momento, voltar a tratar disso, acho que é importante, dentro das suas possibilidades, para pautar exclusivamente isso. Então, quero deixar para você dar o seu boa noite, que é nosso público, e a gente vai encerrar, então. Paulão, muito obrigado de novo, boa noite, continua na luta, continua aí sendo uma das cabeças pensantes, livres, independentes, de compromisso com a verdade. E para quem está assistindo a gente agora aí no Brasil, é 15 para meia-noite, discutindo exatamente. Contas nacionais. Meu Deus do céu, gente, obrigado aí pela paciência. Fiquem com Deus todos aí, ó. A gente vai conseguir vencer, a gente vai ganhar esse jogo todo, tá?